Maná Moderno apresenta A Terapia de Gerson para a Cura de Doenças Crônicas, com Charlotte Gerson. As declarações a seguir não foram avaliadas pelo Food and Drug Administration, a Administração dos Alimentos e Medicamentos. A informação ou produtos mencionados no programa a seguir não pretendem diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças. Lembro-me de que fui acho que era um dos encontros da Sociedade de Controle do Câncer. Sim, há anos atrás. E estava muito obstinado a aprender, e tudo era novo para mim, e havia diversas instituições alternativas. Nossa clínica foi representada lá naquele ano, e Charlotte apareceu. E a apresentação de Charlotte realmente me chamou a atenção, pois ela era a única de todas as clínicas de cura e de tratamento de câncer que vinham do México, representando-o lá. E ela foi a única que apareceu no tablado com, creio que havia 5 ou 9 pacientes sobreviventes ao câncer. Não havia um. Havia uma fileira deles. E eu tenho muito respeito por você e pelo trabalho de seu pai. Porque havia pessoas lá que estavam vivas, que tinham sido diagnosticadas como doentes em estágio terminal. Elas estavam vivas há 50 anos. 50 anos. Charlotte me corrige todas as vezes que uso a palavra remissão. Ela não gosta dela. Curadas. Ela gosta da palavra curadas. Então vou permitir que ela eduque, esclareça e abençoe você com a sabedoria que Deus deu a ela. Amo você. Obrigado por estar conosco novamente. Muito obrigada. Amo estar aqui, Danny. Obrigada, damas e cavalheiros, e obrigada por esta apresentação adorável. Estamos não só felizes, mas tremendamente animados por podermos ajudar as pessoas. E como Danny estava dizendo, muitos destes pacientes que ainda estavam vivos naquela ocasião, após 45, 50 anos, no livro original do Dr. Gerson, A Terapia do Câncer, resultado de 50 casos, havia alguns casos de lá que eram no final dos anos 20 e final dos anos 30, em estágio terminal, todos eles, que estão vivos até hoje. Após 50 anos mais tarde, eles têm 80 e poucos anos agora. Vivos, ativos, felizes. E isto não é remissão. 50 anos. Não, mas na verdade vou falar sobre o câncer amanhã. Hoje vamos falar sobre doenças crônicas. E irei surpreendê-los um pouco. Os problemas subjacentes são muito, mas muito similares. Porque antes de que seja possível se desenvolver qualquer tipo de câncer no corpo, os sistemas corporais têm que se deteriorarem vagarosamente. Seus sistemas hormonal, de minerais, de enzimas, todo o equilíbrio do seu organismo tem que ter sido exaurido e danificado antes que seja possível se desenvolver o câncer. O corpo tem uma gama enorme de defesas. O câncer é impossível num corpo saudável por causa destas defesas. Mas o mesmo é verdadeiro para todas as outras doenças crônicas. E a chave para isto é a nutrição. Se você tem um belo Cadillac ou Mercedes, você não colocaria água açucarada no tanque deles. Isso é o que estamos fazendo com os nossos corpos, e isto é um grande erro. Seu corpo não consegue funcionar desta forma. Eu trouxe um jornal, seria possível projetá-lo? Pode ver isto? Estava falando numa conferência em Carmel, em meados de março. No dia seguinte, o jornal The Wall Street, você mal pode ler o tópico. Então o jornal Wall Street trouxe essa notícia. Doenças cardíacas atingem a educação infantil. Pré-escolar. O que estamos fazendo? Alunos da educação pré-escolar têm o quê? 4 a 5 anos? Eles estão começando a desenvolver doenças cardíacas. Isto não é admissível. O artigo ainda diz: bem, de fato, eles são bem cautelosos.
Eles falam sobre nuggets de frango, frango empanado. Eles são bem cautelosos e não dizem McNuggets de frango, porque McDonald's poderia processá-los, ok? E também diz que estas crianças não querem mais comer outra coisa, a não ser McNuggets de frango. E os pais e mães pensam, bem, frango não deve ser tão ruim. Então, eles dão a eles 3, 4 vezes por semana. E note que não é apenas frango. Não é o frango que normalmente vocês e as pessoas servem, tirando a pele e a gordura, sendo cautelosos. A pele é misturada e é moída junto com o restante das coisas. Então eles adicionam alguns cereais e então fritam, são gordurosos, cheios de proteínas e de saborizantes. E estão deixando estas crianças doentes, antes mesmo delas entrarem na escola. Isto não é um alimento natural. Você conseguiria citar uma única vitamina, mineral ou enzima em um nugget de frango? Apenas um? Não há nenhum. Os verdadeiros nutrientes do corpo humano não são proteínas, gorduras e carboidratos. Os verdadeiros nutrientes são os minerais, as vitaminas e as enzimas. Eles são obtidos naturalmente, com a nutrição. Não estou falando de suplementos. Eles são obtidos naturalmente com alimentos frescos, vivos e orgânicos, preparados na horta, frescos, não enlatados, cozidos em conserva e conservantes, com corantes e Deus sabe o que mais. Isto não é mais alimento. Para nutrir o corpo, você precisa que cada célula do seu corpo, que cada tecido do seu corpo, que cada órgão do seu corpo funcionem em conjunto. E esta é a grande chave da verdadeira cura. Não estamos falando de que você tenha uma dor nas juntas, que você tenha artrite, então o médico te dá algo para ela. Este não é o problema. Você tem que descobrir qual é o problema subjacente. Por que tenho artrite? Por que as juntas não estão funcionando bem? Por que outras membranas das juntas não estão funcionando propriamente? Por que o seu corpo está fazendo isto com você? É porque ele não pode funcionar corretamente com o que você tem dado a ele para a nutrição. Seja qual for o nome, artrite, colite, doença cardíaca, doença renal, ou doenças mentais, e eu contesto até mesmo de chamá-las de doença. Não é uma doença mental, é uma doença provocada pelo mau funcionamento cerebral. Tudo o que você tem que fazer é fornecer ao cérebro os nutrientes certos e ao restante do corpo. E há mais uma coisa. Quando as pessoas pensam em cérebro ou doença mental, pensam como uma parte separada do corpo. Ela não está. Quando o cérebro está propriamente nutrido, as células estão propriamente nutridas, eles funcionam corretamente. Você funciona corretamente porque a sua mente, seu cérebro, sua atividade mental dependem do funcionamento das suas células cerebrais. E é muito interessante que seu cérebro seja um órgão relativamente pequeno comparado ao restante do seu corpo. E o cérebro necessita de cerca de 2/5 do oxigênio do corpo. 2/5. E o cérebro não precisa só de oxigênio, mas também de vitaminas, minerais e enzimas. E ele necessita de que se livre das toxinas. De onde vêm as toxinas? Infelizmente, nos dias de hoje, nosso solo está deteriorado. E Dr. Gerson disse, o nosso metabolismo começa no solo. O solo é o nosso metabolismo externo. Os alimentos que comemos, as frutas e os vegetais só podem ser tão ricos em nutrientes quanto o solo. Envenenamos o solo. Primeiro, acabamos com todos os seus nutrientes. Ah, é mesmo, colocamos nele os fertilizantes. Fertilizantes artificiais. O que são fertilizantes artificiais? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Isto é bom. Mas acontece que o solo precisa de algo como 51 minerais diferentes. Então, onde estão o magnésio, o manganês, o zinco, o ferro, o iodo e assim por diante? Não consigo citar todos.
estão em falta. Então o solo está deficiente em nutrientes, assim como o nosso corpo. Quando o corpo está deficiente, o solo está deficiente. As pragas vêm e atacam-no. A natureza não tolera esse tipo de disparate e quer destruí-lo. Começa a destruir as plantas. Então os fazendeiros vão choramingar para as empresas químicas e precisam de algo para matar as pragas, os vírus e os atacantes, e para fazer com que estas plantas cresçam artificialmente. Então, o que você está obtendo? Primeiramente, estas plantas são deficientes. Mesmo que você seja vegetariano, as plantas são deficientes. E por que elas perdem suas defesas? Elas estão agora cheias de produtos químicos, para que as pragas não as ataquem. E então você obtém um alimento deficiente e tóxico, para alimentar um corpo deficiente e tóxico. Não faça isso. Portanto, o que temos que fazer para nos curarmos? É relativamente simples. Coma alimentos frescos, vivos e orgânicos que não contenham venenos e sejam ricos em nutrientes. Não faz sentido? Claro que sim. Você precisa nutrir cada célula do seu corpo da forma correta. E o que não está correto é que quando o alimento é quimicamente tratado, quando é congelado, em conserva, com conservantes, com emulsificantes e com corantes artificiais e com o que quer que façam com o alimento, isto não é mais alimento, está morto.